eu poderia dizer que é como uma criança que está começando a se alimentar com papinha, mas a Sirlei falou, para que dizer isso? Tá bom, então eu vou usar outra expressão. Sabe mamãozinho com açúcar? Quem não gosta de mamãozinho com açúcar? Né? Então olha só, nesse vídeo e nos que vem adiante, nós vamos aprender de uma maneira bem fácil e prática a como confeccionar um gabinete planejado, feito sob medida, tá? Para a cozinha. Nós vamos pegar um modelo simples, reto, sem muita dificuldade. Para quê? Para que aquelas crianças que acabaram de sair do desmame, ela não vai já direto para comida sólida, é mamãozinho com açúcar. É isso que vai ser a nossa videoaula. É para quem está começando de fato. E para quem já tem um pouquinho de caminhada aí, tenho certeza que dificilmente os amigos vão encontrar uma aula tão prática e direta como é essa aula de hoje. Vamos lá? Bora lá, meus amigos. Vamos então aprender a fazer um gabinete para a cozinha. Tenho certeza que os amigos vão gostar muito. Até quem não é marceneiro vai fazer um gabinete de cozinha se ele tiver lá na sua casa uma pedra medindo 2 metros de comprimento. Independente da profundidade, o que vai mudar é a profundidade do móvel na hora que ele for fazer a relação das peças. Mas essa pedra aqui de cozinha, sabe aquelas pedras que o cliente tem, que vem lá da casa de material de construção, que é uma medida padrão? Pois bem, essa é a pedra que eu tenho lá. Já fui lá na casa do meu cliente, tirei a medida da pedra, tá? A pedra ela mede 2 metros de comprimento e os 2 lados da pedra é visto. Os 2 lados do gabinete vai ser visto, tá? Eu fiz um desenho aqui, os amigos já bem sabem, os amigos me conhecem pelas videoaulas passadas, eu sou péssimo para desenhar na mão, péssimo. Mas eu tenho certeza que dá para entender. Então o gabinete que nós vamos fabricar, para essa pedra aqui, de 2 metros, eu desenhei aqui para a gente poder adiantar um pouquinho mais o vídeo. Como é que vai ser esse gabinete? Ele vai ter 4 gavetas. Ele vai ter um porta-panos, que é onde pendura o guardanapo ali. Ele vai ter embaixo da cuba 2 portinhas. Depois ele vai vir com mais 2 portinhas num vão menor. E um porta-latas, ou porta-condimentos, porta-temperos, cada um chama de um jeito. Feito de MDF. Então esse é o gabinete que nós vamos aprender a fazer nessas videoaulas, né? Então foi definido aqui, primeira coisa, nós vamos lá na casa do cliente, tira a medida, eu já tirei a medida, ela mede 2 metros de comprimento. A outra medida que nós precisamos pegar lá, qual a profundidade da pedra, né? Então lá no caso tem 54 centímetros e meio, tá? E qual a outra medida que nós precisamos ter também? Olhando por debaixo da cuba, quanto que mede da cuba até o final da pedra? Eu medi lá, neste caso, 71 centímetros do lado direito e 71 centímetros do lado esquerdo. Ou seja, a cuba ela está centralizada no meio da pedra, tá bom? Então, essas são as primeiras informações que nós precisamos ter. A outra informação que a gente precisa tirar lá na casa do cliente quando a gente for tirar a medida. Lembrando que aqui a pedra ela estava já apoiada em cima de um antigo gabinete. Eu falei que eu fabricava para ele um gabinete novo, desde que ele retirasse o gabinete antigo que tinha lá, porque essa pedra estava apoiada em cima do antigo gabinete. E eu pedi para que ele retirasse o gabinete lá e pedisse para o pessoal da marmoraria ou um pedreiro instalar essa pedra da forma adequada lá na parede dele. Ou seja, que a pedra ficasse apoiada em cima das grapas, né? Para que daí sim eu fosse lá e confirmasse as medidas e fabricasse o gabinete feito sob medida. Para quê? Para que eu chegue lá e encoste o gabinete por debaixo da pedra. A pedra não vai estar com o peso todo em cima do meu gabinete. O que é horrível quando isso acontece. Por quê? Porque o MDF ele vai ter que suportar todo esse peso da pedra. Primeiro ponto. Segundo ponto.
Se amanhã der um problema na rede de hidráulica ou esgoto e ele precise lá, por eventualidade, tirar o gabinete para poder mexer nessa parte hidráulica, como que ele vai tirar o gabinete sendo que a pedra está apoiada em cima? A dona de casa vai ficar sem o gabinete, né? Então, se ele instalar a pedra, a primeira pedra, para depois instalar o móvel, a pedra está independente do móvel, né? Posso tirar o móvel, fazer manutenção lá e a pedra continua no local. Mesmo sem o gabinete, a dona de casa pode usar a cozinha ali, a pedra com a pia, a cuba, enfim, deu para entender? Ficou claro? Bom, enfim, meus amigos, então ele instalou a pedra lá, eu voltei na obra, confirmei a medida, porque lá também tem um sócolo, alguns chamam de base, outro de sapata, enfim, lá tem uma sapata de alvenaria, tá? Então eu medi qual é a medida que ficou entre a sapata por debaixo da pedra. E lá oscilou entre 70 centímetros de um lado e 70 centímetros e meio do outro. Então, primeira coisa, vamos fabricar o gabinete pela medida menor. Esquece a medida maior. Então, qual é a medida menor que eu falei, que eu confirmei lá? 70 centímetros. Então, nós vamos fabricar esse gabinete com 70 centímetros de altura, tá? A pedra, eu já avisei os amigos que ela tem 2 metros de comprimento. Eu não vou fabricar o gabinete na medida exata da pedra. Eu vou fazer o gabinete menor, para que fique uma pingadeira do lado da pedra, correto? O gabinete acaba um pouquinho antes da pedra. A pingadeira que eu costumo deixar na lateral é em média de 1 centímetro. Então, se a pedra lá tem 2 metros, menos 1 centímetro de um lado, menos 1 centímetro do outro, nos sobra 1,98 m. Então, nós já temos a segunda medida aqui do gabinete. O gabinete terá 70 centímetros de altura por 1,98 m no seu comprimento, no tamanho total. E a profundidade desse gabinete? Eu havia dito que é uma medida padrão de pedra, dessas que você compra em material de casa de construção. Só que como eu pedi para que ele instalasse essa pedra da forma adequada, ou seja, foi chumbado essa pedra um pouquinho para dentro da parede lá, então eu preciso confirmar a medida lá, né? Porque ele pode chumbar um lado meio centímetro, outro lado 1 centímetro para dentro da pedra. Então a gente precisa confirmar. Então quando eu voltei na casa do meu cliente, eu confirmei a medida. E a medida lá é de 54 centímetros e meio a profundidade da pedra. Qual a profundidade que eu fabrico o gabinete? Eu sempre deixo o gabinete, a caixa do gabinete, 2,5 centímetros menor do que a profundidade da pedra, quando eu utilizo do puxador em questão que foi fechado lá, que no caso é o puxador tipo SP 45, 46, 47, enfim, vou deixar aqui a foto do modelo do puxador que eu vou estar usando, né? Então, com esse modelo de puxador, eu sempre deixo o gabinete 2,5 centímetros menor do que a profundidade da pedra. Então, portanto, se a pedra tem 54 centímetros e meio, eu vou fabricar esse gabinete com 52 centímetros e meio. É aí que começa agora a nossa série de vídeos de como fabricar este gabinete planejado, feito sob medida. Por que que ele é planejado? Porque é o cliente que planejou. Ele que falou, eu quero gaveta para cá, porta-pano para cá, quero 2 portas aqui. Enfim, o gabinete que define, o cliente define. Então ele é planejado. O cliente, eu não cheguei lá e falei, eu só fabrico este. Daí não é planejado, ele não pode escolher. Aqui não. Ele pode dizer, eu quero uma porta maior, ali eu quero portinha menor. Ele planejou. Então, um gabinete planejado. Feito sob medida. Por quê? Porque se você vai lá e compra o gabinete na loja de material de construção, o gabinete ele já vai vir numa medida específica. Por exemplo, aqui ele poderia vir um gabinete já com 50 centímetros de fábrica, a profundidade dele. Se a pedra tem 54 centímetros e meio,
esse gabinete ele iria ficar muito para dentro da pedra, ficando uma pingadeira muito grande na frente, né? 4,5 centímetros. Agora, se ele fosse lá e comprasse um gabinete com 55 centímetros de profundidade, uma medida padrão, não iria dar certo, porque esse gabinete ia passar meio centímetro para frente dessa pedra. Lembrando que essa pedra ficou lá instalada com 54,5 centímetros. Então esse gabinete ele está sendo feito sob medida para essa pedra na profundidade e também na questão da largura de cada espaçamento que nós vamos deixar. Por exemplo, o porta-latas, ele queria que ficasse um vão dentro da gavetinha do porta-latas que coubesse uma garrafa PET de 3 litros. Então tem uma medida específica que essa gaveta aqui precisa ter internamente. Então ele é feito sob medida. Então o nosso gabinete ele é planejado e feito sob medida. As duas principais características de prestação de serviço da marcenaria, né? Móveis planejados, feito sob medida. Então depois dessa breve explicação sobre o modelo, né? Primeiro nós fomos lá, tiramos a medida, depois montamos um modelo, o projeto do gabinete, apresentamos para o cliente, acertou as medidas, acertou o modelo, legal. Então nós viemos aqui para a marcenaria, você que está começando agora, chegou nesse ponto, então agora você vai começar a fabricar o gabinete, que é o que todo mundo quer aprender, né? Que é o foco. Então, para fabricar o gabinete, o que nós precisamos? Precisamos definir as 3 principais medidas do móvel pronto. Aqui no caso, a gente está se referindo à caixa do gabinete. Então, nós vimos aqui anteriormente que o gabinete, o móvel que nós vamos fabricar, ele precisa ter 1,98 m de comprimento, 52,5 centímetros na profundidade, e 70 centímetros na altura. Ficou claro? Mamãozinho com açúcar. Vai ser assim do início ao fim. Se necessário, repetindo, para que a gente entenda e não fique dúvidas. Eu não disse que é mamãozinho com açúcar? Eu já ia dar sequência aqui, ó, para a nossa elaboração aqui das peças. Mas minha esposa me disse aqui, ó, porque esse gabinete, nós vamos ter a participação especial da minha esposa. Ela, na verdade, é quem vai fazer a montagem desse gabinete. Eu quero mostrar que é simples. Olha ela já brigando no fundo. É simples. Então, nós vamos tentar. E olha só, como já deu os seus 15 minutos de vídeo, eu vou soltar esse primeiro vídeo apresentando o modelo que nós vamos fazer. Na próxima videoaula, nós vamos fazer a relação das peças e fazer a parte estrutural do móvel. Nós vamos aprender então na próxima videoaula como elaborar a parte estrutural e como fazer a relação de peças. São os 2 primeiros passos que nós temos que dar, né? Então, encontro com os amigos na próxima videoaula. Deixa aí o teu nome no comentário, o incentivo, tá bom? Aqui a ideia, a finalidade do canal, não só minha, mas dos meus colaboradores, dos meus amigos também, marceneiros, mestres de marcenaria, é o quê? É compartilhar, divulgar, né, a nossa profissão e ensinar aos amigos de forma gratuita. Aqui não tem intenção de vender cursos online, de futuramente querer fazer algo do tipo. Por isso, deixa o incentivo para o canal aí, através do like e através aí dos comentários. Tá bom, meus amigos? Até a próxima videoaula, voltando então com a parte estrutural e a relação de peças. Bora lá!